Na tiragem de hoje, eu vou contar uma história que, na verdade, você é quem vai preencher. Eu vi esse método de tiragem no YouTube da Tarot Reader. Eu vou deixar na descrição o nome do canal dela e o link do vídeo. Quem quiser dar uma conferida. Ela basicamente fez uma historinha para fazer uma tiragem de tarô interativa por meio do vídeo. E basicamente ela vai contando a história e vai escolhendo cartas, vai tirando 3 cartas. Ela mostra as cartas e você escolhe qual te chama mais atenção, qual tem mais a ver com o que você está pensando, com os elementos da história no caso. E eu achei isso bem interessante. Eu tô testando. Não vai virar uma tiragem regular. Eu não vou ofertar essa tiragem, eu vou fazer apenas o vídeo. Mas eu achei interessante e eu decidi trazer aqui pra vocês. Em primeiro lugar, pra você que já é acostumado com tarô, que já tirou algumas vezes ou que estuda o tarô, o importante é que você procure olhar para a carta sem pensar no significado dela que você conhece. Então, apenas olhe para a carta, veja os detalhes dela e, a partir disso, você vai escolher. Então, deixa eu pegar 3 cartas. Aqui nós temos as 3 primeiras cartas. Lembrando, escolha uma dessas cartas sem de fato pensar no personagem. Essa história que eu vou contar, você é a personagem principal. E olhando para essas 3 cartas, pense qual delas parece mais com você. Escolha uma das 3 e o personagem retratado na carta vai ser você durante toda essa história. Se você quiser, pode pausar o vídeo para escolher melhor, com mais tempo e com mais calma. Quando você escolher uma das 3 cartas, se imagine no corpo dessa pessoa, dessa personalidade que está representada nessa carta. Então vamos começar a história. Você, o personagem que você escolheu, está andando por uma floresta. Imagine os elementos da floresta. Imagine os sons, os cheiros que tem nessa floresta. Ponha quantos elementos você puder na sua visualização dessa floresta. Você está caminhando por essa floresta e de repente você começa a ouvir sons. O que você está ouvindo é a floresta falando com você. O que a floresta está dizendo para você? Pense em algo que a floresta pode estar falando para você. Mesmo que não sejam palavras, mesmo que seja uma sensação que ela esteja passando. Pense, se precisar, anote o que a floresta está comunicando para você. E você continua caminhando. Você caminha por um longo período de tempo. Você começa a ficar cansada. Mas você continua mesmo assim. E de repente você encontra uma cabana nessa floresta. Uma cabana toda feita de madeira. Você caminha até essa cabana e bate na porta. Quando você bate na porta da cabana, você escuta passos vindo de lá de dentro para abrir a porta para você. Imagine, visualize quem seria
essa pessoa ou entidade ou criatura que abriria a porta para você? Imagine essa pessoa que está te atendendo antes mesmo de eu virar as cartas. Novamente, se você precisar de um tempo para pensar, pode pausar o vídeo. O ideal é que você fale a primeira coisa que vier na sua cabeça. Quando a pessoa ou pessoas ou entidade, seja lá o que for, abre a porta para você, dentre essas 3 cartas, qual dessas personalidades representada na carta se parece mais com o ser que abriu a porta para você? Observe os detalhes da carta, observe tudo. Novamente, pense na primeira coisa que vem na sua cabeça, pense na entidade, no ser que abriu a porta para você. E veja qual a conexão imediata que você faz com essas cartas. Escolha um dos 3. Quando esse ser abre a porta, ele olha para você, te dá boas-vindas e fala o quanto está feliz por você não ter desistido, por você ter chegado até a cabana. Mas essa criatura, esse ser, essa pessoa, essa entidade, seja lá o que for que abriu a porta para você, te fala que você ainda não pode descansar, que tem um desafio para você antes disso. Ele põe a mão no seu ombro e fala para você o seguinte, que não se preocupe, que ele vai te ajudar durante o desafio, mas que para isso você precisa ouvir sua intuição. Feche seus olhos por um momento, respire fundo, leve o foco lá para sua respiração, para o ar entrando e saindo das suas narinas. E então esse ser fala para você. O que vem à sua cabeça quando você pensa em felicidade? No que você pensa quando você pensa em chave para sua felicidade? E ele olha para você e ele fala, eu sei que é difícil pensar nisso. Então eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar essas 3 cartas e você vai escolher qual delas se assemelha mais ao seu conceito de felicidade. Olhe para as cartas e pense em qual delas se assemelha mais com o que veio na sua mente quando o ser te pediu para pensar no seu conceito de felicidade. E assim termina a nossa historinha. Agora vamos para os resultados. Quando eu pedi que você escolhesse essas 3 primeiras cartas, eram para representar você na história. Esse momento inicial, essas cartas, essa carta que você escolheu, representa a forma como você se sente, como você se vê nesse momento atual. Se você escolheu a carta da morte, provavelmente você está num momento de muitas mudanças, talvez mudanças intensas. A morte fala de um período de luto, e é um período de luto que acontece
Toda vez que acontece algum tipo de mudança na nossa vida, nós passamos por várias mortes durante todo o nosso ciclo nessa terra. A morte não necessariamente quer dizer morte, no sentido literal. Às vezes é apenas uma mudança, o fim de alguma coisa e o início de outra coisa qualquer. Então, você escolhendo a morte como você na história é um indicativo de que talvez você esteja se sentindo um pouco triste, se sentindo um pouco deprimida por causa de alguma mudança que esteja acontecendo na sua vida. A morte também representa essa dificuldade de desapegar de alguma coisa, a dificuldade de enxergar o caminho um pouco mais à frente para ver que o fim de um ciclo é sempre o início de outro. Uma coisa morre para que outra possa nascer. Se você escolheu a carta do meio, o 3 de copas, o 3 de copas é que, independente de qual que seja o personagem que você escolheu nessa carta, o 3 de copas é uma carta que fala sobre união, sobre celebrações, sobre um período de comemorar. Às vezes o 3 de copas está associado a inícios de relacionamentos, início de casamentos, parcerias, sejam elas amorosas, profissionais, familiares. É a união com alguém, dando início a alguma outra coisa. Então é um momento feliz e de celebração. Então essa carta representa a forma como você se enxerga nesse momento, como alguém que está passando por algo feliz, por um momento de parcerias intensas e parcerias que podem trazer frutos muito bons. Aqui a gente ainda não sabe qual vai ser o futuro, a gente não sabe se vai ser algo bom, se vai ser algo ruim, mas aqui o 3 de copas é uma aposta de que a coisa vai fluir. E se você escolheu a carta da direita, o 9 de ouros, o 9 de ouros representa um momento de contentamento, de satisfação, um momento de reconhecer seu próprio valor. No 9 de ouros, a gente vê uma pessoa que trabalhou duro por tudo que tem. É uma pessoa que chegou no momento em que ela pode simplesmente sair um pouquinho de cena e olhar a cena inteira de fora. E ela se sente feliz por tudo que ela conquistou. Então, essa carta representa como você se sente nesse momento, né? Alguém feliz com tudo que conseguiu até hoje na vida. O reconhecimento do próprio valor. Agora, antes da gente passar para a personalidade na cabana, a gente vai falar um pouco sobre a floresta. A floresta representa aquela partezinha mais interna da gente. Aquela vozinha interior, sabe? Alguns chamam de inconsciente. Alguns chamam de verdadeiro eu. Seja lá como for, aquela voz que está falando com você lá dentro. A gente associa palavras amistosas. Se a floresta falou com você de forma amistosa, de forma amigável, significa que lá no fundo você realmente está torcendo por você. Você de fato está buscando tudo o que você precisa para conquistar o que você quer. Sem interrupções, sem colocar bloqueios no meio do caminho. Por outro lado, se a floresta não foi amigável, se ela foi rude com você, é um alerta de que talvez você esteja se auto-sabotando. É aquela vozinha lá dentro de nós, sabe? Que fica falando que a gente não vai conseguir. Quando a gente está no caminho certo. Mas aí a gente começa a colocar obstáculos no meio do caminho, começa a se auto-sabotar. Então, esse é o alerta caso a floresta tenha falado coisas ruins, coisas não amigáveis para você. E agora vamos para a personalidade na cabana. Essa personalidade na cabana representa o seu desafio, o seu obstáculo no meio do caminho, algo que possa estar te prendendo, algo que você precisa superar, na verdade. Se você escolheu o 4 de paus, bom, 4 de paus ele está muito relacionado a amizades, a se cercar de pessoas que possam te ajudar, te auxiliar, pessoas com quem você possa contar. E no momento,
sendo essa a carta do seu desafio, ela está falando de um desafio justamente em buscar ajuda, uma pessoa que tem dificuldade de ir até outras, de se colocar um pouco vulnerável, de pedir ajuda para essas outras pessoas. É alguém que não consegue não fazer as coisas sozinho, que tenta fazer tudo sozinho e tenta não delegar para outras pessoas. Tarefas que poderiam ficar muito mais fáceis se você simplesmente pedisse ajuda. Quem escolheu a carta do meio, escolheu o 10 de ouros, né, como desafio. O 10 de ouros é a carta do descanso, a carta da finalização. Quando a gente pensa em 10 de ouros, a gente está falando de uma pessoa que chegou ao final do ciclo, alguém que já conquistou tudo o que queria, que já chegou numa fase de estabilidade, de tranquilidade. O 10 de ouros muitas vezes também está associado a questões familiares. E se você tirou essa carta, provavelmente tem alguma coisa relacionado, eu não digo nem família de sangue, eu tô falando de família no sentido mais amplo de família. Alguma questão que precisa ser resolvida com pessoas que você se importa, com quem você se importa, com pessoas que você ama. E talvez ao resolver isso, você consiga ter um pouco dessa paz que o 10 de ouros tanto fala, esse encerramento de ciclo. E para quem escolheu a carta da direita, escolheu o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é uma carta que fala sobre ambição, que fala sobre aventuras, desafios. É uma pessoa que está sempre buscando mais. E justamente por causa disso, ela também se apresenta muitas vezes como um desafio. Por quê? Porque o Cavaleiro de Paus é uma carta de uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não costuma pensar muito antes de agir. Então, muitas vezes, o Cavaleiro de Paus, ele simplesmente se joga nas aventuras, sem pensar muito para onde ele está indo. E ele deixa que a ambição dele fale mais alto, muitas vezes. Então, o desafio nessa carta é você buscar ouvir essa voz interior, que pode te levar a lugares muito bons, mas sem se deixar ser levada pelo impulso desse naipe de fogo, para que você não saia em busca de uma aventura de qualquer forma, de qualquer jeito, sem traçar um planejamento, sem pensar onde você quer chegar e sem parar para simplesmente observar e contemplar tudo de bom que você já conquistou até agora. E agora a gente vai para a última carta, a do conceito de felicidade. O conceito de felicidade é basicamente a forma como você pode chegar a isso. Eu não diria que seria a chave para sua felicidade, mas é uma forma como você enxerga o caminho para essa felicidade, para alcançar essa felicidade. A primeira carta, a carta da esquerda, representa o Rei de Paus. O Rei de Paus é uma pessoa que não se acomoda, como todas as personalidades do naipe de Paus. A energia do fogo é uma energia muito poderosa de criação, nesse caso, na carta do Rei de Paus. Assim como ela pode ser uma energia de destruição, ela também pode ser uma energia de criação. Então, o Rei de Paus, ele é aquela pessoa que não se deixa bater, que não importa se a tarefa é grande, se ele acha que ele não vai dar conta, ele simplesmente vai lá e faz. Muitas vezes o Rei de Paus é representado por aquela pessoa que ela pode não ter começado um projeto, mas ela é a pessoa que dá aquele gás para o projeto seguir até o fim. É aquela pessoa que consegue finalizar as coisas. Então, sendo essa a carta que você escolheu como a carta da felicidade, esse é um indicativo de que para você a felicidade é justamente conseguir finalizar as coisas que você começa. Se você escolheu a carta do meio, você escolheu o 9 de Paus. O 9 de Paus, ele está super ligado ao que eu falei na carta anterior,
do Rei de Paus, porque o 9 de Paus é justamente esse momento em que você está quase chegando e você não tem mais de onde tirar energia, mas você precisa tirar energia de algum lugar. O 9 de Paus geralmente representa uma pessoa que está muito cansada já, que ela já percorreu vários lugares, que ela já fez muitas coisas e agora ela só quer descansar, mas ela não consegue ainda, porque tem um desafio final para você superar, tem um obstáculo no meio do caminho, você já consegue enxergar a linha final, já consegue enxergar seu objetivo, mas tem alguma coisa no meio do caminho que ainda precisa ser resolvida. E aí cabe a você conseguir encontrar uma fonte de disposição e de energia para conseguir esse pedacinho final. O 9 de Paus, ele é também uma carta que fala sobre paciência, objetivos que demoram a ser alcançados. É aquela coisa que você pensa que já está no final, que já está super perto, mas na verdade está longe. Na verdade tem um tempinho ainda até você conseguir chegar nessa reta final, nessa linha de chegada. Então, ela se apresentando como o seu caminho para a felicidade, ela está falando justamente disso. Às vezes é necessário um pouco de paciência para você conseguir acessar essa energia necessária para resolver os últimos conflitos antes de conquistar o que você deseja. E para quem escolheu a última carta do Hierofante, o Hierofante se apresentando aqui como o seu caminho para a felicidade, está falando que para você o caminho para alcançar a sua felicidade é por meio dos estudos. O Hierofante é uma carta que fala muito sobre estudo, sobre alguém que busca estar sempre se aperfeiçoando, se atualizando, buscando estudar tudo que sai a respeito do assunto que ela gosta, um assunto que te interessa, uma pessoa que nunca vai parar de ser estudante na vida, porque o Hierofante fala desse conhecimento por meio de estudos, sejam eles teóricos, sejam eles práticos, enfim. Então aqui é uma pessoa que nunca para de estudar, porque é o que a mantém feliz, é o que ela gosta de fazer. E bom, essas foram as 3 cartas dessa nossa historinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu ainda estou aprendendo um pouco sobre essa história. Eu achei ela bem interessante, mas ainda não estou dominando muito bem. Mas, de qualquer forma, eu senti de trazer para cá, achei interessante. Queria, colocar ela em forma de vídeo, repassar para mais pessoas, porque comigo, quando eu fiz, quando eu assisti o vídeo, eu fui fazendo junto, esse mesmo processo que eu estou fazendo com vocês. Eu gostei muito do resultado, eu achei que foi bem condizente comigo e eu acho que combina muito com a proposta do tarô para mim, que o tarô para mim não é uma ferramenta de ver o futuro ou saber sobre outras pessoas, mas sim uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que essa história fala muito sobre isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima!